Paz seja convosco. Hoje, na hora do Evangelho, nós vamos meditar sobre a prisão da vontade, dando continuidade à análise do livro Personalidades Restauradas, da autora Valnice Milhomens. Deus criou o homem com capacidade para tomar decisões. No entanto, o diabo usa o engano para tornar o Filho de Deus prisioneiro em sua vontade. Nós observamos que todos nós temos uma capacidade de decidir. Podemos, por exemplo, escolher o que vamos comer no café da manhã, podemos escolher com que roupa nós vamos nos vestir, podemos escolher em quem nós vamos votar e assim por diante. Nós fazemos várias escolhas, nós temos uma capacidade de exercer a nossa vontade. A verdade bíblica pode ser torcida e provocar a prisão da própria vontade. Exemplos. Gálatas 2:20. Cristo vive em mim. Conceito errado, segundo a autora. Eu não vivo de modo algum. Se não vivo, não tenho que fazer uso da minha vontade. Conceito correto, segundo a autora. Não deixo de viver. O modo de viver é que é diferente. Me tornei submisso à vontade de Deus conscientemente. Qual que é o princípio? Deus não requer a autoaniquilação para que sua vida se manifeste. Ele quer submissão. A ideia é que a própria pessoa possa submeter a sua vontade à vontade de Deus por vontade própria. E não dizer, bom, então Cristo vive em mim, eu não preciso mais viver. Não preciso mais tomar decisões. Segundo exemplo, que está em Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade. Qual que seria o conceito errado, segundo a autora? Deus escolhe por mim. Eu não tenho que escolher. Qual seria o conceito correto? Eu tenho vontade, mas confronto a minha vontade com a de Deus e decido escolher fazer a sua vontade. Em outras palavras, faço a vontade de Deus no exercício da minha própria vontade. Eu gostei muito dessa frase. Faço a vontade de Deus no exercício da minha vontade. Em nenhum momento a vontade da pessoa é aniquilada por Deus. Você veja que tem várias passagens bíblicas demonstrando isso, que Deus colocava diante do povo a capacidade de escolher. Como na travessia, do povo pelo deserto, a palavra do Senhor veio a eles. Se eles escolhessem obedecer aquilo que Deus estava mandando, eles teriam as bênçãos. Se eles escolhessem desobedecer, eles teriam as consequências da sua desobediência, que seriam as maldições. Então, assim, é vasto na Bíblia que, mesmo, por exemplo, no Éden, quando Deus diz, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deixa bem claro, não coma. A vontade de Deus era que não se comesse daquele fruto. Porém, houve uma desobediência por parte de Eva e Adão. Então, eles comeram do fruto e sofreram as consequências por terem desobedecido. A vontade deles não estava presa, não estava aprisionada. Deus trabalhou com a vontade livre. E assim, nós vemos em toda a Bíblia essa questão das pessoas terem a capacidade de decidir. Qual seria o princípio de Mateus 6,10? Deus nunca substitui sua vontade pela do homem. Ele apela à decisão deste. A vontade do homem é respeitada por Deus. No entanto, o diabo não a respeita. O diabo ele não tem essa visão que Deus tem. A passividade da vontade. Se a pessoa não usa sua vontade, logo suas ações serão determinadas por outras fontes. Então, uma pessoa não usa a vontade dela, outras fontes vão usar. Sejam outras pessoas, que às vezes a pessoa acaba se tornando um produto do meio, onde todo mundo faz determinada coisa, ela também faz, porque a vontade dela está passiva, ou ela se torna uma presa fácil das influências malignas sobre a vida dela. Deus não pode usar o cristão de vontade passiva, porque ela não está mais funcionando e Deus não força ninguém a agir. Então, se não é Deus que vai agir na vida de uma pessoa que está com a sua vontade passiva, serão outras forças, como o autor está dizendo.
Se o homem não usa sua vontade, Deus também não a usará. E ela ficará exposta à manipulação de demônios ou de outras pessoas. Quais são os sintomas da passividade da vontade? Ponto número 1. Inércia ou indolência na vontade. Incapacidade de dominar uma situação. O momento exige uma tomada de decisão, mas a pessoa protela para um amanhã que nunca chega. Então essa inércia ou indolência da vontade vai tornando aquela pessoa sempre, ela vai demorando para tomar a sua decisão. Ela diz, olha, amanhã eu vou resolver. Aí quando chega no outro dia, ela diz, olha, eu ainda não resolvi, vamos deixar para a semana que vem. Quando chega na semana que vem, ela vai protelando e nunca consegue tomar uma decisão. Segundo sintoma, inconstância. Muitas tarefas inacabadas. Um dia você quer uma coisa, no dia seguinte quer outra, começa o projeto e interrompe no meio. Você veja que esses sintomas eles vão evoluindo. Aí a pessoa já começa a deixar inacabado aquilo que ela mesma projetou. Aquilo que ela mesma disse que ia fazer, ela já vai deixando sem fazer. Terceiro sintoma, incapacidade de concentração da mente. Não tem domínio sobre os pensamentos. Por exemplo, a pessoa começa a ler um livro. Aí ela está no meio da leitura, mas o pensamento dela, ela começa a pensar em outra coisa. Aí quando ela volta, ela se lembra, aí ela vai olhar, ela perdeu parte da leitura, não sabe o que estava dizendo nas páginas anteriores. Às vezes isso também pode acontecer assistindo um filme. A pessoa está assistindo um filme e de repente a mente dela divaga e ela não consegue prestar atenção naquilo e depois ela perde, ela não entende o final do filme porque em algum momento a mente dela não estava atenta naquilo que ela estava fazendo. Isso pode acontecer também no ambiente de trabalho, em qualquer lugar. Muitos acidentes, inclusive, acontecem por causa disso, porque a mente da pessoa ela se dispersa no momento da atividade. O quarto sintoma da passividade da mente é a inércia física, ações mecânicas. Veja que essas ações, esses sintomas vão evoluindo. A pessoa é dominada por uma incapacidade física. Isso favorece a depressão. A pessoa deita na cama e não tem mais força para se levantar. Isso nós observamos que a pessoa já está só subindo de estágio. A passividade da vontade provoca isso. Quando chega no estágio físico, aquela pessoa já não está conseguindo fazer mais nada. Ponto número 5. Quinto sintoma da passividade da vontade. Incapacidade de tomar decisões ou iniciativa. As pessoas querem que se tome decisões por elas, até nas pequenas coisas. Quando deixamos que os outros tomem as decisões que nos dizem respeito, estamos fugindo da responsabilidade das consequências de tais decisões. Quando chega nesta fase, a pessoa ela está totalmente incapacitada de tomar decisões. Tudo são as outras pessoas que decidem por elas. Eu gostaria que você pensasse comigo sobre a sua vontade, sobre a minha vontade. Será que nós estamos exercendo plenamente a nossa vontade? Será que nós estamos exercendo plenamente a nossa capacidade de tomarmos decisões? Que Deus abençoe a sua vida e esta é a hora do Evangelho.